Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Família, o Brasil já está entrando agora, infelizmente, né, em lockdown. O que é isso, Davi? Lockdown, que palavra é essa? É um termo em inglês, né, mas que é usado aqui no Brasil, talvez para cumprir uma daquelas metas que a gente já tanto falou aqui, que é de globalizar a coisa, né, americanizar o Brasil. Então essa meta de falar as coisas em inglês, ela está cada vez mais na moda. Infelizmente, nessa hora eles não iam deixar também de adiantar essa agenda. E diferente da quarentena, que ela recomenda aos cidadãos que fiquem em casa, não é? Ela fecha o comércio para evitar aglomerações e recomenda aos cidadãos, porém não proíbe que ninguém saia, nem ande de carro, nem de moto, nem a pé. Ele só recomenda que as pessoas fiquem em casa. Já o lockdown não. Eu vou até ler aqui para não falar bobagem, eu vou ler aqui porque é um assunto muito importante que está acontecendo em algumas cidades aqui do Brasil já, como em algumas no Maranhão. Parece que Ceará também, eu já vou dar os dados para vocês, mas aqui o meu estado também de Pernambuco vai entrar. Então, eu quero explicar logo o que é lockdown, porque não adianta a gente seguir sem entender o que é o básico, né? Então vamos lá para o termo certo da coisa. Lockdown, apesar de ser o termo em inglês que remete à quarentena, por aqui se usa lockdown para se referir ao bloqueio total, uma medida mais rígida no qual há restrição ao trânsito de pessoas. Diferente da quarentena, ficar em casa não é uma recomendação, mas uma imposição. A população só pode sair para a rua por motivos de emergência. Só farmácias, hospitais e mercados ficam abertos, e em alguns lugares em horários restritos. O trânsito pela cidade, estado ou país também é parcialmente ou totalmente suspenso. Em alguns casos, rodoviárias e estações de trem e aeroportos são fechados e só é permitido ultrapassar a fronteira por motivo de emergência ou a trabalho. Então, família, devido a gente ter um governo irresponsável que incentiva as pessoas a irem para a rua, a se aglomerarem, né? Você vê aí tantas passeatas, o Bolsonaro parece estar em campanha, levando a população para a rua. Estamos chegando a esse ponto. Para você ter ideia, hoje o epicentro da contaminação é os Estados Unidos, com 1.100.000 casos. E o Brasil, já aponta os especialistas, que pode chegar a 1.600.000 casos. Família, isso seria um caos total. Então, para evitar isso, alguns estados que ainda podem fazer, porque já infelizmente tem estados que não tem mais condição, já houve a falência total do atendimento no SUS, e embora algumas pessoas insistam, né, fiquei chocado no nosso último vídeo falando desse assunto, que muitas pessoas, não, os hospitais estão vazios. Cara, a gente já explicou isso milhões de vezes. Os hospitais que não têm condições, que não têm respiradores, esses estão vazios porque a população está em casa. Boa parte da população está em casa, então tem tido menos acidentes, tem tido menos assaltos e tudo mais, porque a população está em casa, não está na rua, exposta. Cada um brasileiro sabe mais do que qualquer pessoa no mundo que quando a gente sai na rua, a gente está arriscado a qualquer tipo de lesão, a ser assaltado, a um ferimento grave e até acidentes de trânsito, que o Brasil é um dos países campeões nisso, infelizmente, né? Apesar de ter tanta lei de trânsito, você vê na Alemanha, a galera anda a 300 km, mas tem infraestrutura, tem um pessoal bem instruído e não acontece tantos acidentes como aqui. Mas enfim, esse assunto não é o foco desse vídeo. O foco é, a maioria dos hospitais não tem respiradores, eles não têm condições, não têm estruturas e muito menos treinamento para atender pacientes com casos de sunga-monga. Então, quando chega um paciente com caso de sunga-monga, eles encaminham para os hospitais que estão preparados para isso. Esses hospitais estão hoje ficando cada vez mais lotados. E aí já tem previsão para a falência total do sistema, que é onde começa a aumentar o número de vítimas. Já explicamos isso milhões de vezes e volto a repetir. O problema do sunga-monga não é nem tanto o vírus, mas a falta de atendimento à pessoa. Se você está ali numa crise, você precisa de um respirador, nos casos mais graves, e não existe essa de, é só o grupo de risco. Não, tem policiais, inclusive, aumentando muito aqui no estado de Pernambuco. O número de policiais, não é, infectados, infelizmente, é um pessoal bem treinado, pessoal que está com o físico em dia, com pouca idade, e mesmo assim está acontecendo. Então isso é fato, não tem o que discutir. É uma coisa nova, ninguém sabe como o organismo de cada pessoa vai resistir. Para você ter ideia, tem idoso aí de 80 anos com problema cardíaco que ficou bom. Então só Deus sabe, cada organismo é um universo, família. Se você quer assim, Davi, eu me pareço com o quê? O meu corpo parece com o quê? Eu até fico pensando, será que quando falou que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, será que é porque o nosso corpo se parece com o universo que Deus criou? Eu não sei, eu fico até pensando isso, é um pensamento meu, tá certo, família? Não é uma coisa que eu tô aqui ensinando a ninguém, é só uma coisa que eu penso assim, às vezes quando eu tô aqui parado, olhando pro mundo, eu fico pensando. Porque quando a gente começa a observar
o nosso corpo por dentro, né, família? As imagens microscópicas, a gente vê que é um universo mesmo, cara. O organismo funcionando ali tem todo um sistema, é muito interessante. E eu acho muito semelhante também ao sistema do próprio universo. Então, será que não é isso? Não sei. Mas, enfim, vamos continuar com o assunto, senão que tem muita coisa pra gente falar. Aqui tem uma matéria pra gente ver juntos, vamos logo ver a matéria pra gente entender o que é que tá acontecendo em alguns estados, né? Deixa eu dizer logo a vocês aqui, não sei se a matéria vai dizer, mas os estados que estão já colocando isso Maranhão, em 4 cidades, ó, decretou o lockdown, que é São Luís, São José do Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Tá? Vamos ver a matéria aqui pra gente entender juntos o que é que tá acontecendo. E um grupo de cientistas da Universidade Federal de Pernambuco, que está ajudando as autoridades de saúde, reforçou a importância do lockdown no combate ao novo coronavírus. De acordo com esses pesquisadores, Pernambuco precisa aumentar o isolamento para evitar um colapso. Quem conversou com eles foi Beatriz Castro. Boa tarde para você, Beatriz. Oi, Márcio, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no NA1. Eu conversei sim com esses cientistas hoje de manhã. Eles já trabalharam em outras pandemias pelo mundo, em outras epidemias graves aqui no Brasil, e eles fazem um alerta muito grave, porque o número de mortes aqui em Pernambuco dobrou em 10 dias. Eles dizem que isso faz uma curva exponencial e que a gente está a poucos passos da falta de controle, e isso pode levar os hospitais ao colapso. E é por isso que eles fazem um alerta, eles gravaram com a gente. Vamos ouvir a explicação desses cientistas. Tem que ter um certo fechamento, que pode ser completo ou um fechamento parcial, que dificulte com que as pessoas saiam de casa. Isso é fundamental, né? Simplesmente falar, solicitar e pedir, me parece que não está tendo grande eficiência, né? Se você olhar as ruas, as principais avenidas, os carros aumentaram. Eles vão para algum lugar. E quase certeza eles não vão só fazer compra, né? Então, se essa conduta não está funcionando, eu acho que o governo deve tomar medida, né, de alguma forma, para tentar frear essa saída das pessoas. O lockdown pode ser total, né, pode ser parcial, né? Eu acho que um lockdown deve existir no sentido de evitar realmente que as pessoas, né, elas realmente, né, trafeguem, que as pessoas realmente vão para a rua, porque o contato e o contágio realmente é enorme. Então, no caso do lockdown, eu acredito que seria uma das formas para se usar nesse momento. O bloqueio, principalmente das cidades mais densas, Recife tem que estar bloqueado. Como a gente não consegue separar isso no município de Recife do município de Jaboatão, a gente precisa bloquear tudo. A gente não tem cultura para bloquear um pedaço só. Carros não circulam, comércio é fechado, só a logística entrega algumas coisas na cidade, mas também não desabastecer a cidade, mas é todo mundo em casa. As curvas pernambucanas, elas ainda estão em expansão, mas há uma chance de reverter. As curvas brasileiras não tem mais. A gente já entrou no ranking de direção direta apontada para os grandes países. Parte disso é importante dizer que é culpa do próprio presidente, né, família? Que ainda continua como se estivesse em campanha, mandando as pessoas se aglomerarem, tossindo em cima delas. É um verdadeiro absurdo. O exemplo deveria ser dado dele e ele faz justamente o oposto. E aí começam a criar essas teorias, porque eu até entendo, família, as pessoas... A gente às vezes perde a paciência, mas eu entendo aquelas pessoas que querem trabalhar, querem que as coisas voltem ao normal. Elas não estão tendo assistência nenhuma do governo. O governo só está dando 50% do que ele realmente promete, porque a maioria não consegue esse auxílio. E outros, não é? Nem dá para pagar as contas. Então a pessoa fica ali desesperada, querendo voltar a trabalhar de todo jeito, porque ela não tem assistência do governo, que deveria ter a obrigação de dar, não é? A gente que paga tanto juro, e ele não faz. Então, o que é que as pessoas querem nesse momento? Elas querem ouvir meias verdades, elas querem ouvir teoria da conspiração. Por isso é que tantos canalhas aqui no YouTube estão fazendo justamente isso, porque isso dá audiência agora, isso faz a pessoa ser querida nesse momento. Mas é só esperar, eu não tenho dúvida, eu e muitos inscritos aqui que sabemos a verdade, entendemos os fatos, a gente sabe que basta esperar. Logo, logo essas pessoas vão estar derramando lágrimas de sangue quando começar a acontecer com a família delas. Agora, é importante a gente destacar aqui essa última fala, quando ele fala do Brasil ser o novo epicentro, a gente tem uma matéria aqui que fala melhor sobre isso. Então vamos dar uma conferida aqui. Estudo divulgado pelo Wall Street Journal aponta que o número de infecções no Brasil pode chegar a 1,6 milhão, mais do que os 1,1 milhões de casos divulgados pelos Estados Unidos, atual epicentro da pandemia. Um recente estudo conduzido pela Universidade Johns Hopkins dos Estados Unidos, em parceria com algumas instituições brasileiras, como a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, apontou que o Brasil será o próximo epicentro da pandemia do Sungamonga. Conforme publicou o Wall Street Journal, o estudo, que contou com dados publicados até 3 de maio, apontou que o número de infecções no Brasil pode chegar a 1,6 milhão,
mais do que os 1,1 milhões de casos divulgados pelos Estados Unidos, atual epicentro da pandemia. A pesquisa destaca ainda a subnotificação de casos no país como a razão pela qual os números registrados não são tão altos. Segundo o estudo, o Brasil realizou cerca de 1.600 testes por milhão de pessoas. Os Estados Unidos, que muitos especialistas acreditam que não estão testando o suficiente, administraram 20.200 testes por milhão, enquanto alguns países europeus estão realizando 30 mil. Além de apontar a diferença significativa dos testes, o Wall Street Journal destaca o crescimento da preocupação da disseminação do vírus, devido ao ceticismo do presidente Jair Bolsonaro em relação ao Sungamonga. Pois é, meus caros irmãos, tudo isso culpa da ignorância, né, família? Da falta de entendimento das pessoas. Você vê, o plano que eu dei desde o começo, eu disse, olha, era muito simples de não parar a economia e deter esse Sungamonga. Fechava as grandes cidades, as cidades onde estava tendo foco, sabe? Tinha cidade aqui como a minha, que não tinha nenhum caso. É uma das maiores cidades do estado, acho que deve ser a segunda maior cidade do estado. Então, poxa, deixava ela trabalhando, deixava as pessoas normal, isolava Recife, no caso, que tinha foco, né? Recife é a capital inteira, fechava aquilo ali, tá certo, a gente ia perder nossa capital. Mas os outros municípios continuariam trabalhando, a economia continuaria girando. Mas não fizeram isso. Eu até propus isso aqui e disseram, que absurdo, Davi, como é que você fala uma coisa dessa? Era o correto a se fazer. As pessoas não estão entendendo qual a situação do Brasil hoje. E não só do Brasil, mas do mundo. Nós estamos enfrentando uma terceira treta mundial. Para você entender bem, imagine esse exemplo. Na sua cidade, na sua rua, tem 2 exércitos atirando para todo lado. Você está vendo as balas passar. Tchum, tchum. Eu pergunto, nesse cenário terrível, você sairia na rua? Com certeza você vai dizer não. Você deixaria sua esposa, seu marido, seu filho, seus familiares saírem na rua nesse cenário de treta mundial? Você vai dizer a mim que não. Pois bem, a única diferença disso para o que nós estamos enfrentando é que esse inimigo é invisível. As tretas mundiais, antigamente, elas começavam com espadas, certo? Era com espada. Depois evoluímos, começamos a usar canhão, depois começamos a usar arma de fogo, depois começou a usar aviões, bombardeios, armas nucleares, e agora chegou a mais moderna de todas e mais letal, que é justamente as tretas biológicas. Estamos enfrentando isso agora. Como nós acreditamos que esse vírus foi criado em laboratório, ele tende a ser eliminado pela natureza. Se as pessoas não se contaminarem, elas derem um tempo, esse vírus simplesmente desaparece. Da mesma forma como ele apareceu, ele desaparece rapidinho. Mas as pessoas não ficam em casa. Isso porque estão influenciadas, a grande maioria, pelo próprio presidente, que serve à nova ordem mundial. Isso a gente avisou desde a campanha, contrariando a massa que estava aqui no canal. Você vê que muitos canais que ninguém conhecia, eles bateram 500 mil de inscritos, 1 milhão de inscritos, 2 milhões de inscritos. Por quê? Porque eles diziam que a massa queria ouvir. Sempre foi assim, família, no mundo. A gente, para fazer um trabalho sério, a gente tem que estar sempre disposto a pagar um preço para isso. Porque a população, boa parte, que é o que o próprio Jesus Cristo chama de escolhidos, esses reconhecem o que é certo e o que é errado. Mas a grande maioria, a grande massa, ela fica irada com isso. Quando você faz um vídeo, como a gente fez ali, apresentando que essa história de caixões vazios era fake, mostramos os fatos, as pessoas ficam revoltadas. E elas passam a te atacar, a te acusar de coisas que elas mesmas fazem ou pessoas da família delas fazem. Elas tentam, família, defender o indefensável. Elas criam ódio de você porque você está andando no caminho certo. Você vê uma prova disso, o próprio Bolsonaro com a bandeira americana, cara. Que ridículo, cara. Presidente do Brasil com a bandeira americana de novo. Eu acho que ele lembrou que deu certo na campanha e tenta mitar de novo. Então é isso, meus caros irmãos. Tá mais do que provado a quem esse governo serve. Passou de ser um nacionalista para um entreguista. A única coisa que ele está preocupado no momento é que as pessoas continuem trabalhando para ele poder honrar o juro da dívida externa e interna. Só isso que ele está preocupado. Porque isso sim, para você ver como os senhores do mundo têm um controle sobre as nações hoje em dia, isso é motivo para impeachá-lo. Caso ele não honre o pagamento, ele pode ser impeachado. Ao invés de fazer o que a própria lei permite que ele faça, quer pedir a auditoria dessa dívida. Mas ele não vai pedir. Ele vai honrar esse pagamento até o quanto ele puder, para ficar justamente de bem com os senhores do mundo. Mas é isso, meus caros irmãos. Quanto ao lockdown, eu pergunto a você o que é que você acha disso, tá certo, meu irmão? Deixa aí sua opinião, você não é obrigado a concordar comigo. Deixa aí, ó, Davi, eu não concordo. Eu acho que isso tira o direito das pessoas de ir e vir,
Você fale aí o que você acha, sua opinião será sempre respeitada, desde que você também faça isso com respeito. Aqueles que não cumprem essa regra, é a única regra que a gente pede aqui no canal, é que a pessoa coloque as suas ideias, os seus pensamentos, sempre com respeito. Quando eu vejo que a pessoa não faz isso, eu bloqueio ela imediatamente. Eu não penso duas vezes para fazer isso. E não por mim, porque eu estou pouco me lixando porque esse tipo de gente faz. Porque na minha cabeça, família, essas pessoas que não acreditam no que está acontecendo, elas são as principais culpadas por essa contaminação dessa maneira. Profissionais de saúde cada vez perdendo mais a vida por causa dessas pessoas. Você faz uma pequena pesquisa, você escuta o depoimento dos primeiros contaminados de Sungamong e eles dizem todos, praticamente 95%. Eu não acreditava. Eu estava levando a minha vida normalmente, até que aconteceu comigo. Muita gente, família, muita gente mesmo, principalmente desse lado, os que pensam assim, eles usaram essa quarentena para estar fazendo visita. Ah, vou visitar meu parente, vou tomar uma cervejinha, vou pro sítio de fulano. Eles não pararam, eles não entenderam que era para fazer isolamento, eles entenderam isso como umas férias, vou tirar umas férias. E aí, por causa dessa atitude irresponsável, põe a vida de várias outras em risco. Por gentileza, se levante nesse exato momento. Todas as pessoas que ficaram de pé são profissionais da saúde. Neste momento, cada um deles está deixando sua família em casa, mudando de cidade e embarcando numa missão honrosa. Eles estão viajando com destino a Manaus para trabalhar nos hospitais e ajudar o Brasil a superar a pandemia de coronavírus, salvando mais vidas. Esses brasileiros são heróis anônimos, trocaram a capa por jaleco. E assim, como nos filmes, merecem os créditos por tanta dedicação. Por isso, pedimos uma grande salva de palmas. A Gol tem orgulho de fazer check-in nessa história, levando mais profissionais de saúde a Manaus. E o número de bons exemplos também decolhe no nosso país. O nosso muito obrigado. A ser agora ungidos e preparados no poder do Teu Espírito Santo, Senhor. Meu Pai, cada técnico, cada fisioterapeuta, cada enfermeiro, cada médico, que em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos vencer. A gente, meu Pai, é que nem aqueles 300 de Gideão aqui. Nós não vamos recuar. Nós somos Deus. Nós não vamos recuar diante de doença nenhuma. Se nós vamos nos prostrar, é diante de um único Deus chamado Jesus Cristo. Nós somos que nem Gideão, meu Pai. Nós somos que nem Sadraque, Mesaque e Abednego. O Senhor não livrou eles da fornalha, mas livrou do fogo. E todos verão que existe um Deus nessa terra. Aleluia. Meu Deus, que todo medo, que toda desconfiança, que tudo o que não vem de Ti, que caia por terra, agora nesse lugar, meu Pai. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu Te agradeço, não só agora, mas sempre. Entrego essa oração nas Tuas mãos, Senhor. Recebe, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Uma salva de... Aí você vê como é difícil, família, a gente ainda ter paciência com essas pessoas. Aquela que precisa trabalhar porque tá faltando as coisas dentro de casa, essa a gente fica em casa até por ela mesmo. Olha, eu vou ficar em casa para que caso aquele irmão ali que precisa trabalhar adoecer, ele tenha um leito no hospital para ele. Esse cara tem o nosso respeito. Ele tem que sair porque tá faltando, ele precisa alimentar a esposa dele, o filho dele, ele mesmo, precisa pagar as continhas dele. Então essa pessoa, ela quando Deus o livre vier a adoecer, ela tem que ter todo o tratamento que a ciência pode dar. A gente exige inclusive isso. Agora aquele outro que pegou por ser irresponsável, por estar fazendo festa, teve uns caras aí fazendo festa, Porsche, Corvette, só carrão. Cara, será que é justo um cara desse ocupar um leito? Por incrível que pareça, essas pessoas com condição, quando elas conseguem uma vaga no SUS, elas correm para economizar. Elas tiram literalmente a vida de uma pessoa muitas vezes, em muitos casos. Eu conheço várias pessoas assim. Tem dinheiro, mas ela acha que gastar com saúde é um absurdo. Ela paga imposto, então ela tem o mesmo direito de ocupar o SUS. E aí conhece às vezes médico, enfermeiro-chefe, aí conversa com essas pessoas que é da própria família muitas vezes e arruma vaga em hospitais. Porque tem muito hospital público que atende tão bem
né? Se você tiver a vaga, o difícil é conseguir a vaga, mas se você conseguir a vaga, muitos hospitais desses, eles têm os mesmos médicos do hospital particular, às vezes até com mais recursos. Então você veja como é a coisa. Então é isso que eu falo, família. Mas aí distorcem tudo para te atacar somente porque você está falando a verdade. Você está dizendo que elas não querem ouvir. Mas enfim, família, eu peço a você o seu apoio, peço que você compartilhe. Agradeço todos os irmãos que ajudam o nosso canal, divulgando, comentando, deixando o like. Você vê no outro vídeo, eles tentaram encher de dislike. Aí conseguiram um pouco mais de 700, 800 dislike. Aí do outro lado tem 9.000 likes. Aí você vê como eles ficam no lugar deles, né, família? Mostrando, deixando bem claro que a maioria é desperta. Então eu agradeço muito a você. Conto com o seu like, meu caro irmão, seu comentário. E peço que Deus proteja vocês. E me diz aí o que vocês acham sobre esse lockdown. Você acha que realmente é necessário? Que se não for assim a população não atende? Ou você acha que isso é um absurdo? Que isso fere a Constituição e que não deveria ser feito? Deixa aí o seu comentário. Um abraço e tamo junto.